História e Geografia, página 157. Tema: na época do café, do campo para a cidade. Então, a nossa aula tem falado muito sobre as vegetações, né? Sobre zona rural, zona urbana. E agora vamos falar um pouquinho sobre o café do campo para a cidade. Página 157. Tem um pouquinho a mais de leitura, né? História e Geografia é assim, mas vamos lá. Acompanhem aí. Nas aulas anteriores, você conheceu algumas características das fazendas de café entre os anos 1822 e 1900. Neste módulo, vamos avançar um pouquinho no tempo. Você aprenderá como entre 1890 e 1930, a riqueza gerada pela produção do café provocou mudanças na vida urbana, alterou a paisagem da cidade e levou muitas pessoas a sair do campo. Descobrirá também que novos e diferentes grupos de pessoas passaram a habitar as grandes cidades brasileiras. Aí tem a primeira imagem, né? É a Avenida Central na cidade do Rio de Janeiro, com o Teatro Municipal à esquerda, Escola Nacional de Belas Artes à direita. Esta foto foi tirada em 1909, pouco anos depois da inauguração da avenida. E a segunda imagem, mulheres conversam durante a Exposição Nacional da Cidade do Rio de Janeiro em 1908. Troca de ideias. Em sua opinião, por que muitas pessoas deixaram de morar no campo e foram para o espaço urbano, ou seja, para a cidade? A gente já viu até isso já em outras lições, né? Em sua opinião. Então, é uma pergunta particular, né? Individual, certo? Então, vamos lá para a próxima página. Que vai falar um pouquinho os compromissos de um cafeicultor. Página 158. Como vimos naquela época, os cafeicultores exportavam grandes quantidades de café para os Estados Unidos e para alguns países da Europa. Por isso, o produto lhes rendeu muita riqueza. Para efetuar essas vendas, os donos das fazendas tinham de ir constantemente às cidades, onde estavam os bancos, as fábricas de sacas para os grãos, os novos equipamentos da lavoura e etc. Nas cidades moravam e trabalhavam os comissários, que eram homens de confiança dos cafeicultores, responsáveis por receber as sacas de café nos portos e cuidar de sua venda e exportação. Eles também eram encarregados de receber os produtos que os fazendeiros importavam, né? Importavam quer dizer comprar produtos originados de outros países e chegavam ao Brasil pelos navios. A nossa primeira atividade aí. Imagine que você é um cafeicultor e precisa organizar sua agenda de compromissos para o mês. Para isso, você deve anotar as atividades que realizará na fazenda e aquelas que desenvolverá na cidade. Utilize seus conhecimentos e complete os espaços em branco. Se precisar, consulte o módulo 16, né?
o módulo anterior. Então, temos aí, junho de 1901. Aí, na fazenda, a colheita de café. E na cidade, né? E na cidade. Então, vocês vão armar aí uma agenda, por quê? No módulo 16, o processo de produção do café, da plantação dos pés até as sacas, prontas para a exportação, né? Na página 150, tá, gente? Só tô reforçando aqui, porque caso vocês precisem ir lá, entendeu? É que escavavam, ensacavam os grãos, eles eram transportados para o espaço urbano, principalmente para as cidades de Santos e do Rio de Janeiro, onde se localizavam os portos mais próximos da fazenda, entendeu? Então, aí vocês vão fazer uma agenda, como se vocês fossem agora os feicultores, tá? E aí vocês vão escrever um lado na fazenda, né? A organização na fazenda, e aí a organização na cidade, tá bom? Qualquer dúvida, chama a tia Débora. Aí, ó, os cafeicultores na cidade. Em função da importância dos seus negócios, os cafeicultores, a partir de 1890, aproximadamente, começaram a aplicar uma parte de sua riqueza no espaço urbano. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo receberam esses grandes proprietários de terra, que passaram a investir em conforto e diversão para suas famílias, modificando então sua rotina. Passaram a residir na cidade, visitando as fazendas para fiscalizar a produção de café. Em 1991, no ponto mais alto de São Paulo, foi inaugurada a Avenida Paulista, a primeira via afastada da cidade. E foi nessa nova avenida que muitos fazendeiros de café construíram suas residências. Então, tem aí a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em 1902. Vamos lá para a próxima. Eram moradias luxuosas e diversos materiais usados em suas construções e decoração foram importados de países europeus. A foto de 1900 mostra um palacete construído na Avenida Paulista por um grande cafeicultor do Oeste Paulista. E embaixo, essa foto foi em 1900, mostra como era luxuoso o interior da casa de um cafeicultor, né? Então, era muita riqueza, né, gente? E aí, agora vamos para a página 161. A vinda de tantos moradores, alguns muito ricos, como você já sabe, fez que se alterasse a paisagem de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Foram abertas grandes avenidas e viadutos, instalaram-se linhas de bonde e iluminação pública, construíram-se teatros e outros locais de lazer, etc. Rua 15 de Novembro, da cidade de São Paulo, 1911. Grande construção, ruas mais largas e bondes elétricos foram
as marcas do progresso trazido pelo café. Aí tem a segunda imagem, Avenida Central do Rio de Janeiro, em 1906. Iluminação pública e espaço para as pessoas caminharem à vontade tornaram essa avenida o lugar predileto para o passeio da população. E a terceira imagem, no Cinematógrafo Rio Branco, que fica na cidade do Rio de Janeiro, havia um aparelho chamado também cinematógrafo, que projetava imagens em movimentos, uma espécie de cinema. Foto de 1905. Então, vamos para a nossa próxima atividade 2. O texto a seguir foi escrito por um jornalista chamado Firmino de Albuquerque Diniz, por volta de 1900. Depois de passar 30 anos na Europa, ele retornou ao Brasil e, passeando pela cidade de São Paulo, surpreendeu-se com as novidades. Leia o que ele escreveu e descubra o que surpreendeu o jornalista. Então, vamos lá ver o que surpreendeu ele. Em minha passagem de bonde por várias ruas da cidade e de carro por outras, notei desde logo a profunda diferença que elas apresentam em relação ao tempo de minha residência aqui. O seu aspecto é, sem dúvida, bem outro. Vi grandes números de lojas, casas modernas, de cabeleireiros, de chapeleiros, hotéis, restaurantes, cafés, fábricas de carros e tantos outros estabelecimentos, muitos deles embelezando as ruas com suas vitrines, exibindo objetos de bom gosto e de subindo valor, bem mais caros, elevados. O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e animação à vida da cidade, fato inteiramente novo para mim. Quando retirei-me, as ruas eram poucos frequentadas, salvo quer dizer com exceção. Nos dias de hoje de festas, as famílias só saíam a visitas, saíam para visitar alguém. E com o chefe da casa ao lado. Não havia, em geral, hábitos de passeios. O rodar de um carro, passear de um carro, a passagem de um carro, despertava curiosidade. Facilmente se reconhecia o dono do veículo. Hoje já ninguém sai à janela para ver quem passa de carro. Há muitos particulares e de praça, Carro de praça quer dizer táxi, tá, gente? Então vamos lá. Número 1. Considere que o jornalista voltou para São Paulo no ano de 1900, depois de ter passado 30 anos fora do Brasil. Em que ano ele teria ido à Europa? Então, é uma continha, gente? É uma continha aí, certo? E vocês vão ter que fazer a continha, 1900, com 30 anos aí, tá? E vocês vão obter a resposta aí, em que ano ele teria ido para a Europa, certo? 2. Complete o quadro a seguir com as informações que estão no documento que você acabou de ler, certo? Aí tem aí, espaço urbano antes das viagens do jornalista à Europa, e do outro lado,
espaço urbano depois que o jornalista voltou da Europa. Então, as ruas antes da viagem do jornalista, né? Lá no texto diz que são poucas frequentadas, salvo em dias de festa. Aí depois que ele voltou da Europa, como é que ficou essas ruas? Movimentadas e animadas. Então vocês vão pegar aí do texto, tá, gente? Não é para inventar, não, é do texto. Na loja, pequenos números de loja, né? Antes dele viajar, eram pequenos números de loja. E depois da viagem, quando ele voltou da viagem, grande e vários números de lojas, casas de modas, de cabeleireiros, de chapeleiros. Então, a tia Débora já deu 2 dicas aí, de ruas e de lojas. Agora, vocês vão completar lazer das famílias e carros. Número 3. Que imagem deste módulo você escolheria para ilustrar essa frase do jornalista Firmino Albuquerque Diniz? Justifique a sua escolha. Então, tem uma frase aí, né, do Firmino. O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e a animação à vida da cidade. Então, vocês vão ver qual a imagem que vocês escolheriam para essa frase dele, tá? E escreva aí. Então, vamos para mais um texto. A população das grandes cidades, página 164. A população dos espaços urbanos não era formada apenas pelos cafeicultores, seus familiares e outros profissionais que enriqueciam com o café. Nas grandes cidades havia também outras pessoas, não tão ricas, mas com boa situação econômica, né? Quer dizer, referente ao dinheiro, condições financeiras. Proprietários de pequenos negócios, advogados, médicos, jornalistas, entre outros. E havia os trabalhadores que não tinham uma situação econômica tão boa ou que eram muito pobres. Funcionários do comércio, operários das novas fábricas e da construção civil, costureiras e alfaiates, ferreiros, sapateiro, entre outros. Conheça alguns desses grupos que haviam nas cidades. Donos de empresas que fabricavam e, em alguns casos, também importavam diversos tipos de produtos. Aí tem uma empresa dos irmãos Richard. Aí tá aí, tá, gente? Então, vamos lá. Funcionários de estabelecimento comerciais. E a imagem abaixo, tem 3 imagens aí, né? Vendedores ambulantes, meninos que vendiam jornais, pessoas que faziam pequenos concertos de casa em casa. Operários de fábricas, né? Como você pode observar, a população do centro urbano, como São Paulo e Rio de Janeiro, eram bastante diversificada quanto às atitudes que praticavam. Além disso, a riqueza dessas cidades não estava igualmente distribuída. A maior parte da população era formada por pessoas de renda baixa ou muito baixa. Várias delas haviam abandonado o campo, atraídas pelas possibilidades de trabalho e pelos serviços que as cidades começavam a oferecer. Acreditavam que teriam melhores salários, moradias e mais lazer. Mas não foi o que aconteceu, pois a maioria encontrou salários baixos e precárias, condições de sobrevivência. Ou seja, a maior parte da população não tinha acesso ao conforto e ao lazer proporcionado pelas cidades. Então, né,
a gente começa a ver aquele trabalho maçante, como se fosse um trabalho escravo, né? Que o salário era baixo, as condições eram precárias de sobrevivência, né? E o povo estava ali trabalhando para os ricos. Aí vem distribuição da população urbana de acordo com suas atividades. Aí tem uma pirâmide aí, né? De baixo para cima, tá, gente? O azul, atividade de renda baixa e muito baixa. Olha só. Maior número de pessoas, né? Mas as suas rendas eram baixas e muito baixas. O amarelo, atividade de renda média, pessoas, número de pessoas, né? Médio, e com a sua renda média, né? Classe média. E o verde, menor número de pessoas, então eram pouquíssimas pessoas, mas com a sua renda bem maior. Eram os ricos, né? Então, vamos lá, atividade número 3. Na relação de trabalhadores a seguir, assinale somente aqueles que exercem suas atividades no espaço. Trabalhadores da indústria, trabalhadores da lavoura, vendedores ambulantes, escavadores de café, trabalhadores das fábricas, plantadores de café, exportadores de café e vendedores de jornais. Então, em relação de trabalhadores a seguir, assinale somente aqueles que exercem suas atividades no espaço urbano, tá, gente? É no espaço urbano. E número 2, analise o gráfico em forma de pirâmide da página anterior, esse que a tia Débora acabou de ler, e assinale a situação econômica da maioria da população das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, no período estudado. Renda alta, aí vocês vão ver, né? Renda média e renda baixa. No período, tá, gente? Da população, período econômico da população das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, certo? E o em casa. Se o café era produzido no campo, nas grandes fazendas do Vale Paraíba e do Oeste Paulista, porque os cafeicultores daquelas regiões estavam em constante contato com o espaço urbano, ou seja, com as cidades? Essa é uma pergunta. O que motivou os cafeicultores a sair do campo e mudar para a cidade? Com base no que você estudou neste módulo, responda, porque além dos cafeicultores, muitas outras pessoas deixaram o campo e foram para o espaço urbano. Tá bom, gente? Então, nossa atividade de História e Geografia acabou, né? E no próximo planejamento, só iremos ter matemática e português. Tá bom, gente? Beijo, bom final de semana para vocês, meus lindos.